Agora que nós já vimos a química pura, vamos para uma parte mais legal, que é a química aplicada. Onde que nós encontramos isômeros geométricos? Onde que eles são aplicados? Onde que eles são encontrados? Bom, um ponto importante de uso dos feromônios dos isômeros geométricos são os feromônios. Feromônios é uma palavra que vem do grego fero e hormona, que quer dizer, fero quer dizer transmitir e hormona excitar, que são substâncias químicas que o corpo produz e elimina, que dissemina para fora, e que essas substâncias químicas incríveis, elas provocam reações entre indivíduos de uma mesma espécie. Então esses são os feromônios. Nós temos como exemplos feromônios de alarme. Quando uma colmeia é perturbada, por exemplo, as abelhas emitem os feromônios de alarme, que são substâncias químicas, é uma comunicação química entre elas, que deixa todas elas em alerta, em alarme, para que possam executar alguma função. Existem também os feromônios demarcadores de território, quando algum animal marca um território com alguma substância. E os feromônios sexuais, que causam a atração entre esses animais, e feromônios de trilha ou traçadores de caminho, como as formigas usam para marcar a sua trilha. Se eu vier aqui colocar um dedo, por exemplo, elas vão, depois de um tempo, vai desorganizar todo o trânsito delas, mas tirando o dedo, quem já fez isso quando era criança, elas voltam a achar o caminho corretamente, porque elas vão liberando feromônios ao longo desses trechos que só os seres da mesma espécie conseguem identificar. Perfeito? Um feromônio interessante, um dos primeiros a serem descobertos, é o cis-tricos 9-eno, que é um feromônio sexual que é produzido pela musca doméstica. O cis-tricos 9-eno, cis porque eu tenho dois átomos de hidrogênio no mesmo plano, e tricos é o prefixo para 23 carbonos. 9-eno, aqui eu tenho 1, com mais 7 aqui 8, entre o 9 e o 10 você tem uma ligação dupla. Interessante que o isômero tricos 9-eno, ele não tem efeito algum sobre esses insetos. Ela só produz o cis-tricos 9-eno porque é esse que tem o efeito que ela precisa. Então, se eu pegar esse hidrogênio e colocar aqui para cima e um para baixo, já mudo totalmente os efeitos dessa molécula sobre a espécie em que ela pode atuar. Já não é mais um feromônio para essa molécula. Um outro exemplo interessante também é o da Bombyx mori. As pesquisas, elas são recentes, da década de 1950, que conseguiu isolar a primeira identificação química de um feromônio sexual de inseto. Porque é uma área que sempre trouxe muita curiosidade aos cientistas, né? Que substâncias são essas que fazem a comunicação entre os insetos? E aí chegamos a Bombyx mori, que levou-se mais de 20 anos para se extrair 12 miligramas do feromônio dessa mariposa do bicho da seda, que é a Bombyx mori, e com esse processo, na década de 50, conseguiu-se extrair o bombicol. O bombicol, tá, ele foi identificado como, quimicamente, é o 10E, 12Z, hexadeca 1012-dien-1-ol. É essa molécula aqui. Vamos mostrar alguns detalhes da molécula para você. Então aqui nós temos 16 carbonos, né? Começo contando daqui o primeiro carbono, a ligação entre o carbono e a hidroxila. Hexadeca quer dizer 16, e aí nós temos 1012-dien-1-ol. Então, entre o carbono 10 e o 11 tem uma ligação dupla. Entre o carbono 12 e o 13 tem outra ligação dupla. A gente considera sempre os menores números dos carbonos, então 10, 12 são os menores. Dien, porque são duas ligações duplas. 1-ol, porque eu tenho a hidroxila ligada no primeiro carbono. Então esse é o bombicol, que é um feromônio sexual produzido pela mariposa do bicho da seda. Um dos primeiros a serem produzidos. Como ele é 10E, quer dizer
que no primeiro carbono, na primeira ligação dupla, você tem os isômeros os hidrogênios em lados opostos. E o outro é 12Z, quer dizer que no segundo você tem os hidrogênios no mesmo lado. Por isso que é 10E, 12Z, hexadeca 1012-diene-1-ol. Perfeito? Simplificadamente, né, o bombicol. Uma das aplicações mais importantes dos feromônios na agropecuária é no controle de pragas agrícolas, porque você pode simplesmente ter essa substância química natural, mesmo que seja produzida artificialmente, mas é uma substância natural produzida por um inseto, que vai atrair esse inseto aqui, porque ele entende esse lugar como um sinal químico para ele, para atração sexual, por exemplo. E aí vai ter alguma adesividade aqui que vai fazer com que ele fique preso aqui. Aqui um outro exemplo. Então, no manejo integrado de pragas, usa-se muito feromônios de várias culturas, cana-de-açúcar, café, entre outros. Então, esse método ele é interessante, é um método de biocontrole interessante. Por quê? Porque você deixa de usar inseticidas, pesticidas e certos agrotóxicos. Perfeito? Seguindo aqui adiante, também encontramos isso nos lipídios, isso mesmo, nas gorduras e nos óleos. Os lipídios são divididos em gorduras, são os sólidos, e óleos são os líquidos. E aí nós temos, geralmente nas gorduras, as cadeias carbônicas elas são saturadas, porque são cadeias que não têm ligação dupla, só tem ligações simples. E nos óleos, as cadeias geralmente, não estou falando que sempre, mas geralmente são cadeias insaturadas, porque você vai ter ligação dupla entre eles. E se você tem ligação dupla entre os carbonos, então existe a possibilidade dos óleos serem cis, quando os hidrogênios ficarem do mesmo lado, ou trans, quando esses hidrogênios ficarem em lados opostos. Perfeito? Os óleos cis, ou também chamados de gordura cis, são de melhor qualidade. São extraídos geralmente de vegetais. E os óleos trans geralmente são de pior qualidade, porque são de alimentos processados, hambúrgueres, batatas, bolachas, sorvetes, pizzas, esses alimentos processados. Quando processa, acaba transformando essa cadeia carbônica, que era uma cadeia cis, numa cadeia trans. E isso vai ter vários impactos na saúde de todo mundo. Apesar de que chamamos gorduras de lipídios sólidos e óleos de lipídios líquidos, muitas vezes também ouve-se falar de gorduras cis e gorduras trans. Então, às vezes, os líquidos também são chamados de gorduras. Tá? Não é uma convenção, não é uma definição, mas é mais usual mesmo. Então, eu tenho aqui dois exemplos, alguns exemplos para vocês. Eu tenho aqui o ácido octadecanoico, né, que é um ácido encontrado na gordura de carnes, por exemplo. É um ácido, é uma gordura saturada, você observa que não há nenhuma ligação dupla, é uma gordura que tem em cada molécula, octadeca quer dizer 18, 17 mais 1 aqui tem 18 átomos de carbono. Perfeito? Agora eu tenho aqui uma insaturada, um lipídio insaturado encontrado nesses óleos vegetais. Observa aqui a ligação dupla, por isso que ele é insaturado. E como os hidrogênios estão todos do mesmo lado, é um isômero cis, porque cis quer dizer do mesmo lado. Observa que por causa dessa isomeria cis, a molécula ela tem uma dobra, ó. Tem uma dobra, e isso vai influenciar em várias atuações desse isômero cis, que é o ácido oleico, no organismo humano, por exemplo. Nessa forma de isômero cis, tá, o ácido cis-octadec-9-enoico, ou ácido oleico, ele é usado para síntese de hormônios, por exemplo, no nosso corpo. E por causa das suas propriedades emolientes e lubrificantes, ele também é usado na composição química de cremes cosméticos, por exemplo. Já o isômero trans dessa mesma substância, aqui eu tenho o ácido cis-octadec-9-enoico. Agora, se eu tenho o ácido trans
cis-octadec-9-enóico, que já é outro nome, é o ácido elaídico, por causa que ele é um isômero trans, ele vai ter os mesmos átomos, mas só com uma isomeria diferente. Tá? Observe aqui, ó, isômero trans, os hidrogênios estão em lados transversos, e observe que a molécula é mais reta, não tem aquela curva que é feita, que é encontrada no isômero cis. Olha aqui, o isômero trans, a molécula é mais reta. E só por causa disso que os átomos de hidrogênios estão em lados opostos e não estão do mesmo lado, como no isômero cis, essa gordura vai ter efeitos no organismo totalmente diferentes. Por exemplo, esse aqui, o ácido elaídico, encontrado em batatas, sorvetes e bolachas, ele está associado a várias doenças cardiovasculares, porque quando esse óleo aqui, o cis-octadec-9-enóico, ele é processado, acaba mudando esse hidrogênio para o outro lado, virando o isômero trans. E aí vai ter esses problemas de alimentos processados, como doenças cardiovasculares e arteriosclerose. Perfeito?